Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais um podcast semanal. Felizes os que ouvem a palavra de Deus. Aqui José Ricardo Bezerra falando de Fortaleza. E Jesus subiu aos céus, mas continua entre nós. Infelizmente, hoje o Felipe não vai estar conosco, não está podendo gravar, como ele já gravou aí no Instagram, um pequeno vídeo informando que ele está convalescendo de uma pequena enfermidade, de uma cirurgia que fez esta semana. Mas, com a graça de Deus, estaremos hoje partilhando aqui alguns pontos deste evangelho para a sua meditação, para a sua oração com a palavra de Deus e também para rezarmos juntos e louvarmos ao Senhor por este domingo, dia solenidade da Assunção do Senhor. Então vamos começar com a leitura do evangelho de hoje, sabendo que também nós estaremos deixando aqui o texto para você ler também e meditar com ele. Então, neste domingo, no ano B, nós estamos com o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos de 15 a 20. E eu vou fazer a leitura aqui e depois comentar alguns pontos deste Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos, então, saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, alguns pontos para a gente meditar neste evangelho de hoje. Vou partilhar aqui alguns pontos aqui. Primeiro ponto é que neste evangelho eu estava rezando, preparando para essa partilha com vocês, da encarnação do Verbo. Você pode estranhar que nós, na ascensão do Senhor, nessa solenidade, estivemos pensando da ascensão, na encarnação do Verbo, do nascimento de Jesus. Você já pensou que Jesus poderia ter vindo ao mundo também da mesma forma que ele subiu aos céus? Poderia ter vindo já com a idade adulta, ter vindo do céu. Jesus disse no Evangelho de João várias vezes que ele tinha vindo do céu, o Pai o enviara para nós. Claro que Jesus poderia ter vindo dessa forma, já que ele subiu ao céu, ele desceria do céu também e de repente apareceria aqui nesta terra, naquele tempo com seus discípulos. Mas não seria a mesma coisa, né? Nós não teríamos a Virgem Maria, nós não teríamos toda a infância de Jesus, o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo. Teríamos, não teríamos a anunciação do anjo a Maria, não teríamos a preparação da vinda, a visita de Maria a Isabel, a sua prima, com o nascimento de Jesus e muitas outras coisas. Jesus quis se encarnar, quis nascer no seio da Virgem Maria e nos dá uma mãe depois. Como nós cremos, Jesus deixou lá no pé da cruz para João, eis aí a tua mãe. Então, não teríamos muitas coisas no Evangelho se Jesus tivesse descido do céu. E nesse dia de hoje eu comecei a pensar, digo, sim, Jesus poderia ter vindo, mas ele quis escolher dessa forma, quis ser igual a nós em tudo, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, como a gente lê na palavra de Deus.
Então, este primeiro dia, neste primeiro momento aqui dessa meditação, eu queria que você louvasse o Senhor pela sua encarnação, pela sua vinda na carne, feito homem, igual a nós. Ele passou 9 meses no seio da Virgem Maria e depois nasceu. Nasceu de forma miraculosa, né? Milagrosa, porque o parto de Maria foi diferente dos outros partos, né? Nós cremos na igreja que diz que o nascimento milagroso de Jesus nasceu sem dores, né? E Maria teve Jesus lá na gruta de Belém. Então, o primeiro ponto a meditar é esse: louvar o Senhor pela sua encarnação. E, claro, também porque Jesus subiu aos céus. Então, eu estava vendo assim alguns pontos aqui deste evangelho aqui que a gente vai partilhar aqui com vocês, né? Esse primeiro ponto aí da encarnação, mas vamos continuar aqui nesta leitura aqui do evangelho. Primeiro é que Jesus manda ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho, a boa nova de Jesus. O evangelho de Marcos começa com o anúncio, né? Crede no evangelho, crede na boa nova. E aqui termina também com o anúncio da boa nova a toda criatura. Eu estava pensando aqui, né? Quando Jesus fala essas palavras aos discípulos, né, no ano 30, 33 daquela era, Jesus está dizendo: ide pelo mundo inteiro. É um momento daquela envio missionário. Depois, quando Marcos vai escrever seu evangelho, provavelmente em Roma ou em outro lugar, a gente crê que Marcos ouviu o evangelho de São Pedro, né? Era companheiro, Pedro considera Marcos um filho espiritual, né? E então Marcos escreveu, sei lá, por volta de o ano 60, 50, Pedro foi martirizado na perseguição de Nero, lá em Roma, foi crucificado de cabeça para baixo, e Marcos, provavelmente ouvindo depois de Pedro, e colocou no papel isso aqui. Alguns exegetas dizem que Marcos começou a escrever o primeiro evangelho já em aramaico e depois teve uma leitura ou uma escrita em grego. Mas provavelmente por volta do ano 60, digamos, da nossa era, Marcos escreveu este anúncio, este envio de Jesus aos seus discípulos. E já naquele tempo, o evangelho já estava em Roma, já estava em muitos lugares ali da bacia do Mediterrâneo. Paulo já havia começado a pregar o seu evangelho. Paulo também estava em Roma. Paulo foi martirizado em Roma. E vemos, então, este segundo momento, o evangelho já havia começado a ser anunciado em muitas partes do mundo, mas continuava essa necessidade de pregar o evangelho ao mundo inteiro. E para nós hoje, nós temos agora, 2000 anos após essa escrita, esse evangelho, a mesma necessidade de evangelizar, de anunciar o evangelho a toda criatura. Nós somos os discípulos de Jesus para este tempo e precisamos também anunciar o evangelho a toda criatura. Primeiro porque as pessoas morreram desde aquele tempo e novas pessoas nasceram e o evangelho continua sendo necessário ser pregado a toda criatura. Não haverá ainda interrupção deste anúncio do evangelho desde que Jesus enviou seus discípulos para pregar o evangelho. E aí essa necessidade de você também ser um evangelizador. Todos nós devemos anunciar o evangelho, anunciar a toda criatura. Mesmo porque, mesmo que o evangelho seja anunciado, é preciso evangelizar até os batizados. Jesus manda os discípulos pregarem e batizarem. Mas nos tempos de hoje, mesmo os cristãos batizados precisam desse anúncio da boa nova, precisam ser evangelizados, os batizados, né? E de evangelizar os batizados, né? Um livro do Prado Flores que a gente lê já há muito tempo, né? Então, essa necessidade de evangelizar até mesmo os batizados nos tempos de hoje. Então, este é o primeiro ponto, né, desta partilha aqui do evangelho de hoje. O segundo ponto aqui
é sobre esse batismo, né? Jesus está enviando os discípulos para batizarem. E Jesus batizou os seus discípulos. O Evangelho de João conta que Jesus estava batizando no mesmo lugar que João estava batizando também. Mas aquele batismo que Jesus batizava era o batismo de conversão. O batismo que Jesus envia aqui seus discípulos é o sacramento do batismo, enviado para toda a igreja. Jesus também, quando ressuscitou, também enviou o Espírito e pediu para os seus discípulos, aqueles apóstolos ali no cenáculo, para perdoar os pecados. A quem vocês perdoarem, serão perdoados, e a quem não os perdoarem, serão retidos. Então, era o sacramento da reconciliação. Jesus instituiu a ceia, que é o outro sacramento da igreja. Jesus deixou os seus discípulos, encarregou-os de batizar, de participar, de celebrar a Eucaristia, de perdoar os pecados. Depois, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da ordem. Então, todos os sacramentos da igreja que, após Pentecostes, com a vinda do Espírito Santo, com o nascimento da igreja, serão enviados aos seus discípulos. Jesus anuncia-os para batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como a gente vai ver no Evangelho de Mateus, na passagem paralela desse Evangelho de hoje. Então, quem crê e for batizado será salvo. Então, a necessidade de batizar quem não crê e não recebeu o batismo será condenado. Então, este segundo ponto aqui do evangelho de hoje, a necessidade do batismo para a salvação. Em seguida, Jesus diz: os sinais que acompanharão serão estes, né? Então, Jesus anuncia então alguns sinais aqui que vai acompanhar o anúncio do evangelho. Você vê que os discípulos começaram então a pregar e muitas curas, muitas. A gente vê nos Atos dos Apóstolos, Pedro, quando pregava e as pessoas queriam que até a sombra de Pedro, queriam tocar nas vestes dos apóstolos de Pedro, porque eram curadas. Paulo também pregava e muitos sinais acompanhavam a pregação de Paulo, curava os enfermos. Paulo ressuscitou também numa das pregações, nos Atos dos Apóstolos, conta que ele pregava de noite e, de repente, um menino caiu, né? Um adolescente caiu lá da janela, lá do andar de cima que Paulo pregava, e as pessoas ficaram apavoradas e Paulo disse: não, não tem problema não, vamos ver. E aí Paulo ressuscitou aquele menino, aquele adolescente que caíra e que estava morto, mas que Paulo ressuscitara, né? Pedro também vê lá Tabita, Dorcas, né? Pedro vai em muitos lugares e a gente vê esses sinais que acompanham. Mas é interessante que em alguns lugares nem sempre os doentes eram curados mesmo na pregação, né? Me lembrando aqui agora de um episódio do Chosen, a gente já comentou aqui outras vezes, né? Em que Tiaguinho, né? Jesus diz, né? Tiago chega para Jesus, mas nós vamos curar os enfermos, mas eu mesmo preciso de cura, Senhor. E aí Jesus diz para Tiago, né? Que o autor lá da série coloca isso na boca, né, do apóstolo, mas Senhor, como é que eu vou curar os outros se eu mesmo preciso de cura e não você? E Jesus diz então: já pensou, Tiago, o poder que não será isso na vida das pessoas que você necessitado de cura vai ser instrumento de cura para os outros? Que beleza, né? Nós mesmos, instrumentos imperfeitos, necessitados de cura, de perdão, necessitados de tantas coisas, podemos, e Deus nos usa como instrumentos de cura para os outros. E é isto aqui que o Senhor está prometendo aqui, né? Prestem atenção que isso não é uma garantia de imortalidade, de impassibilidade, né, de imunidade. Não, vocês vão pegar em serpentes e não lhes farão mal algum. Claro, Paulo também pegou uma serpente lá
no naufrágio em que ele chegou quando estava indo a Roma, as pessoas ficaram espantadas. Oh, ele escapou do naufrágio, mas vai ser morto porque esta serpente vai lhe picar. Então, não fugirá da ira divina. E aí depois as pessoas estão vendo que passa o tempo e Paulo não morre. E aí eles acreditam na palavra, no anúncio do evangelho que Paulo começou a anunciar, porque viram que aquela serpente não fez mal algum a Paulo. E ao longo da história da igreja também, diz conta que São Bento ia tomar um vinho, aqueles monges que não queriam Bento lá naquele convento, naquele mosteiro, e aí, antes de tomar a refeição, São Bento abençoa e o cálice se quebra. E ele não morre porque ele não toma aquele veneno, né? E as pessoas ficam então apavoradas porque, né, queriam matar, queriam que Bento morresse e Bento não morreu, porque não bebeu, né? Então, ao longo da história da igreja, muitos sinais acompanharam a pregação, mas, como eu disse, não é sinal de imortalidade, de imunidade, nada, não, mesmo porque Tiago maior, o irmão de João, foi degolado, né? Herodes manda degolar Tiago, né? Então, a igreja reunida lá, quando Pedro é preso lá, os apóstolos são presos lá, a igreja se reúne na casa lá e pedem a Deus por Pedro e o anjo vai e liberta. E Pedro sai depois, vai para Roma, né? Porque ele também, o Senhor inspirou também que ele foi salvo naquela ocasião. Tiago não foi salvo, foi degolado, mas Pedro tinha uma missão a ser cumprida. Então, ele vai anunciar o evangelho em outros lugares. Então, esses sinais não significa que, né, uma redoma, nada vai lhe acontecer de ruim porque estou pregando o evangelho. Não necessariamente. Em algumas ocasiões, o Senhor vai permitir que a gente morra, né, testemunhe a fé, como são os casos dos mártires ao longo da história da igreja. Mas, em algumas ocasiões, o Senhor os livra da morte, os livra de males que acontecem, que tentam colocar contra os discípulos de Jesus. Agora, sobre a ascensão, né? Jesus foi levado aos céus. Aqui neste evangelho de hoje a gente vê Jesus sendo levado, né? O texto litúrgico diz assim, né? Mas Jesus subiu aos céus por conta própria. Jesus subiu pelo seu próprio poder, diferente da ascensão, né? É a festa da Assunção de Maria, né? Desculpe aí, né? Jesus, na festa de hoje, na solenidade de hoje, Jesus, nós celebramos a ascensão pelo seu próprio poder aos céus. Subiu aos céus porque ele é Deus também, né? Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas na Assunção de Nossa Senhora, na festa da Assunção, que nós celebramos no dia 15 de agosto, né? Maria é assunta aos céus, é elevada aos céus, porque ela não tinha poder de se subir aos céus por sua conta, por seu poder. Mas Jesus tem este poder. Jesus subiu aos céus, como nós celebramos no dia de hoje. Nós lemos também em outros evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, né? A subida de Jesus aos céus. Então, né, vamos meditar aqui, então, sobre esta subida de Jesus, né? O Papa São Gregório Magno diz que Jesus sobe aos céus, mas ao mesmo tempo ele continua conosco. Inclusive, eu quero até sugerir também, você que nos acompanha no Instagram, nós colocamos também alguns pontos, 7 pontos sobre a ascensão de Jesus, né? Você pode meditar também sobre estes pontos que a gente sugere aqui, alguns pontos diferentes que nós estamos meditando hoje aqui, mas é interessante você também acessar o nosso Instagram e ver aqueles pontos que a gente coloca sobre esta solenidade do dia de hoje. Então, como eu ia dizendo, São Gregório coloca que Jesus sobe aos céus, mas continua conosco. Jesus não sobe aos céus para nos deixar órfãos, mas para acompanhar também a ação da igreja, porque muitas coisas que Jesus tinha dito, os discípulos não entenderam. Jesus disse isso na última ceia, né? Vocês ainda não estão preparados para muita coisa que
estou dizendo e que vocês só vão saber depois, quando eu enviar o Espírito Santo, quando o Pai e eu enviarmos o Espírito Santo. E, de fato, é isso que nós estamos vivendo, os tempos da igreja, os tempos do Espírito Santo, que revela Jesus e também nos conduz, nos dirige nesses tempos até o final, até a segunda vinda de Jesus. Então, nós estamos nesses tempos do Espírito Santo, a terceira pessoa do Espírito, da Santíssima Trindade, que nós vamos celebrar no próximo domingo, domingo de Pentecostes. Então, Jesus continua conosco, não nos deixará órfãos, porque nos deixa o Espírito, mas está conosco. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Jesus diz isso também lá no Evangelho de Mateus. Então, não pense que Jesus está lá do céu e pronto, agora estou sentado aqui à direita e vocês que se virem sozinhos. Não. Jesus continua conosco. Jesus é o Emanuel, Deus conosco, também lembrando a encarnação, né? Aquele anúncio do anjo a José, né? Tu lhe porás o nome de Emanuel, que é o nome de Jesus, que significa Deus conosco. Jesus é o Emanuel que está conosco até o fim dos tempos, até a sua segunda vinda, né? E esse sentar-se à direita, né? O sentar-se à direita indica um julgamento. Jesus está sentado para julgar, voltará para julgar os vivos e os mortos. Esse sentar-se à direita indica que Jesus está no trono para julgar, que acontecerá no juízo final, mas já indica esse julgamento desde já. Então, a gente já lembrou aqui em outras ocasiões que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos, e esse sentar-se aqui à direita de Deus Pai significa isso, o julgamento. Também no Evangelho de hoje a gente leu aqui, Jesus diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado, né? Lembre que nós já comentamos aqui do julgamento, que haverá um julgamento. Então é importante a gente crer e dizer, não, Deus é amor e pronto, vai estar tudo bem, né? Deus enviou o evangelho para a gente pregar a toda criatura, pronto, quem crê será salvo, pronto, aleluia, glória a Deus. Sim, mas quem não crê será condenado, né? Essa advertência, né? Essa exortação de Jesus para a responsabilidade da nossa fé. Quem crê e for batizado será salvo. Agora, quem não crê, aí fica. O evangelho não é uma imposição, é uma adesão livre da nossa parte. Então, precisamos crer no evangelho, né? Fazer a nossa parte, aceitar a boa nova e também anunciarmos o evangelho. Mas Jesus dá essa liberdade também para aqueles que não quiserem aceitar, né? Jesus poderia ter aparecido lá a Pilatos, ao sumo sacerdote, a Anás, aos guardas, a todas as outras pessoas, mas Jesus quis deixar livre para crerem na palavra de Madalena, dos discípulos, de Pedro, de Tiago, João, de todos aqueles que anunciaram o evangelho. E nos dias de hoje também. Então, se você não acreditar nesses testemunhos da igreja, Jesus dá essa liberdade e não quer uma fé imposta, mas uma fé livre. E aí é a sua parte. Aí Santo Agostinho, de novo, aí, que eu já citei outras vezes. Aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Então, são muitos pontos, né, deste evangelho. Alguns pontos aqui, infelizmente o Felipe não está hoje aqui para partilhar a parte dele, né, essas partes aqui que eu já partilhei aqui com vocês, né? Não quero me estender porque, né, vai ser, né, melhor que você tome este evangelho. Não queremos esgotar aqui também, mas pedir a Deus esta graça nesse dia de hoje da nossa fé, de crer que o Senhor está conosco, de o Senhor não nos abandonou, e já desde já também preparar o nosso coração para receber o Espírito Santo, renovar
o nosso pedido a Deus: vem Espírito Santo, assim como nós clamamos, né, no Advento, vem Senhor Jesus, clamar agora nesta semana de preparação para Pentecostes, né? Iniciamos a novena de Pentecostes no dia 10, né? Mas hoje já a gente continuar a pedir o Espírito Santo, vem Espírito Santo, pedir todos os dons do Espírito, né? Os dons do Espírito Santo para toda a igreja, os frutos do Espírito Santo para todos os batizados. Então vamos encerrar este momento de partilha aqui, pedindo esta graça ao Senhor, pedindo a intercessão de Maria, a mãe da igreja, que nós celebraremos na segunda-feira, depois de Pentecostes. Nós vamos comentar no próximo domingo também. Pediu a graça de Maria, que é cheia do Espírito Santo, também sobre nós. Já no cenáculo, também Maria com os apóstolos suplicou a graça do Espírito sobre toda a igreja. Então vamos pedir ao Senhor esta graça do Espírito, pedir ao próprio Espírito que vem em nosso auxílio, que nós não sabemos orar nem pedir como convém. Rezemos, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te suplicamos, Senhor, teu Espírito sobre nós. Te pedimos, ó Virgem Santíssima, a tua intercessão junto a Jesus, por todos nós, por cada pessoa que está nos assistindo, que está nos acompanhando neste momento desta partilha, neste domingo, até mesmo no sábado, quando a gente já começar a partilhar nas redes sociais esta partilha. Peçamos que o Espírito venha em socorro da nossa fraqueza, porque nós não sabemos pedir como convém, nem o que convém para cada um de nós. Vem, Espírito Santo, sobre a igreja, vem sobre todos os teus filhos, vem sobre nós e ajuda-nos, prepara-nos para nós celebrarmos no próximo domingo a solenidade de Pentecostes. Que o Senhor nos dê esta graça, nesse dia de hoje, de estarmos com o Senhor, de não nos afastarmos nesse domingo, que é o dia do Senhor por excelência, de pedir esta graça ao Senhor, de meditarmos, de estarmos com o Senhor na sua palavra e principalmente na Santa Eucaristia neste domingo, que é o dia do Senhor. Te pedimos tudo isso pelas mãos da Virgem, a nossa mãe, a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Se você gostou, se você ficou até aqui, dê o seu joinha, encaminhe para os seus amigos, fique conosco, vá lá no Instagram, a sugestão que eu dei também. Coloque aqui nos comentários o que você achou, né? E rezemos também pelo Felipe, pela sua completa restabelecimento da sua cirurgia. Se Deus quiser, no próximo domingo estaremos aqui de volta para mais uma partilha desse podcast semanal. Shalom, Deus o abençoe.